Pessoal, nós estamos mais uma vez aqui no programa Voz é do Povo, né? É um programa que a gente está alcançando dentro das periferias através da nossa TV Web Arte de Amar. Uma TV que ela foi originalmente criada numa emergência na pandemia e que hoje é uma realidade dentro dos movimentos sociais. E a gente tem recebido pessoas muito importantes, principalmente no contexto atual, né? E nós tivemos uma surpresa muito boa ao identificar uma atividade interessante que é reconhecer os valores LGBT. Eu sou mestre George, um senhor, uso óculos, cabelos grisalhos, uso boné, gosto de uma camisazinha colorida, tenho um bigode bem branquinho, né? E um bigodão. E eu quero encontrar vocês com muita saúde, muita paz, muita felicidade, esperança em dias melhores, né? Se Deus quiser, as coisas estão começando a melhorar, principalmente para a área cultural. Um abraço a todos, todas e todos. E pedir, né? Pedir a vocês que nos ajudem a chegar a 1 milhão de visitas aí desse mês. Faltam poucas, nós já estamos com 800 e poucas mil visitas. E diariamente a gente tem alcançado um índice de 2 a 2.300 visitas, mas falta você se inscrever e acompanhar o nosso trabalho. Nós estamos na TV Web Arte de Amar, a TV mais colorida do Brasil. Estou aqui com uma vereadora, né? Muito simpática, amável, a gente já conversou bastante. Professora. Isso. Eita, classe sofredora, né, professora? Professora Adriana Almeida. Um mandato que vem aí através de muitos desafios. Mas a gente aqui da TV Web, por ser militante LGBT, a gente ficou muito interessado, fizemos o convite, a senhora aceitou e nós estamos muito felizes, né? Bom, Jorge, a todos que nos escutam, né? Boa tarde aí a todas, todos e todes. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, não só para divulgar o nosso mandato, mas principalmente para conhecer, né, o ponto de cultura, conhecer toda a história. A gente teve uma conversa aí bem longa, mas bem produtiva, né? E eu acho que é assim que a gente constrói um mandato mesmo participativo, quando a gente conhece as comunidades, conhece o trabalho, até para divulgar e também contribuir. Mas eu sou a professora Adriana Almeida, né? Sou professora da rede municipal e estadual, municipal de Fortaleza e estadual, sou professora de biologia. Também estava como gestora escolar antes de entrar nesse mandato para vereadora. Não é de hoje que, embora eu assumi recentemente o mandato agora como vereadora na Câmara Municipal, sou do Partido dos Trabalhadores, do PT, Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, mas já tenho uma trajetória dentro das lutas desde a época em que eu estudava na UES, faz um pouquinho de tempo. Né? Mas desde a época que eu estudava na UES, em que eu era militante de um partido, né, do PSTU, onde durante esse período, eu tive uma atuação muito forte no movimento estudantil. Eu fui por 3 vezes diretora do Centro Acadêmico de Ciências, que era o curso que eu cursava, depois fiz biologia lá também. Também fui secretária-geral do DCE da UES, né? E também fiz parte da diretoria da UNE, onde eu fui secretária de mulheres na diretoria da UNE na época que eu era da universidade. E aí também como professora, também sempre estive nas lutas, né? Como dentro do movimento estudantil, sempre estive dentro das lutas da juventude, das mulheres, da educação, da comunidade LGBTQI+. E aí como professora continuei essa luta, também fiz parte do sindicato do Sindiúte, do Sindicato Único dos Professores, né, aqui do município de Fortaleza, e sempre estive aí atuando dentro da educação. E aí, quando foi em 2020, fui candidata a vereadora, fiquei na segunda suplência pelo PT, e agora veio a oportunidade de eu assumir esse mandato. E no dia 7 de março, uma data bem simbólica para mim, porque foi um dia antes do Dia Internacional da Mulher, dia de luta das mulheres, por isso que foi tão simbólico, eu assumi esse mandato como vereadora de Fortaleza. E um mandato cheio de perspectiva, a gente assim, chega cheio de garra, cheio de energia, cheio de vontade para fazer a coisa acontecer. Essa é a professora Adriana Almeida, que está como vereadora de Fortaleza.
Bom, dia 7 de março, né? Véspera do Dia Internacional da Mulher, véspera do Dia das Mulheres Coloridas, né? Dia do meu aniversário, né? Olha que legal. Bem novinho, 70 anos. Parabéns. É de março, né? 70 anos, agora já ultrapassei os 70. É um prazer imenso ter uma pessoa tão simpática, né? E humilde, né? Nas suas palavras, a gente sente essa humildade. E seja bem-vinda à sede do Arte de Amar. O Arte de Amar é um projeto imenso e dentro do projeto hoje a gente tem o prazer de ter a TV Web Arte de Amar. Um mandato desse tão recente, eu acho que você está começando a pegar a experiência, né? Então seria de praxe perguntar qual foram as vitórias. Eu acho que a grande vitória é ter mais uma mulher na Câmara Municipal, né? E principalmente uma mulher que nos representa e de repente a gente se depara com o seu projetos do Dia do Orgulho LGBTQIA+. Isso aí pra gente é muito importante. Então é gratificante saber que tem mais uma guerreira na luta com tantas outras. Como surgiu a ideia de homenagear, nesse exato momento, que é um mês tão especial, essas figuras que lutam dia e noite a favor do respeito e da liberdade, principalmente a pessoal, né? Bom, sobre a sua pergunta, o nosso mandato, ele tem alguns objetivos centrais, né? Como professora, um dos pontos centrais que a gente defende é a educação, né? A valorização dos profissionais, a melhoria das nossas escolas, pautas voltadas, direcionadas para a educação. Também a questão das pautas das mulheres, como mulher, como você mesmo disse, essa questão dos 43 vereadores de Fortaleza, só 9 são mulheres, e nem todas estão na mesma luta que a gente, também é bom a gente fazer essa diferenciação, então a gente precisa de mais mulheres nos espaços de poder, então é uma luta que a gente defende. Também a questão da juventude, porque a gente sabe que a nossa juventude hoje precisa de emprego, precisa de estudar, precisa de lazer, então é uma pauta que também a gente defende. Uma outra pauta é a questão da defesa, da proteção animal, que a gente vê muito abandono, então é uma pauta que eu sempre defendi também. E as questões da cidade. E entre essas pautas também está a defesa da comunidade LGBTQI+. Por quê? Sempre foi uma causa que eu defendi desde a época que eu estava dentro da universidade. E aí a proposta é fazer com que esse mandato ele possa vir a trazer para a sociedade as questões relacionadas à necessidade de dar uma visibilidade à comunidade LGBTQI+, lutar para fazer com que as leis elas sejam efetivadas. Infelizmente a gente sabe que a nível nacional a gente tem um Congresso ultraconservador, que as leis geralmente não são nem tramitadas, o que garante esses mínimos direitos é o Supremo Tribunal Federal, o STF. Então, a ideia é colocar esse mandato também a serviço dessa luta, né? Que a gente possa ter garantias de direitos, o direito à educação às pessoas LGBTQI+. Eu, como professora, sei como dentro das escolas uma menina ou um menino trans, eles sofrem, né? Isso porque sempre conversam comigo. Às vezes, um simples uso de um banheiro dentro da escola é uma polêmica, né? Se pode usar, qual é o que vai usar. Tem meninos que eu já vivenciei isso na escola, um menino trans ou uma menina trans, que passam o dia inteiro sem ir ao banheiro, porque se sentem constrangidos ou não querem constranger o outro. Então, a gente precisa conversar sobre isso. E esse mandato está a serviço desse diálogo também. E assim como eu entrei na Câmara, né, eu acho que o mês de junho ele é muito simbólico para essa luta. O mês de junho ele vem para dar essa visibilidade maior, né, para dizer que a sociedade precisa olhar, enxergar essa comunidade que é quase 10% da população do Brasil. Então, assim que eu cheguei, que eu vi o que é que eu posso fazer para contribuir, o que é que o nosso mandato pode fazer para contribuir. Primeira coisa que vamos homenagear aí o mês e homenagear as entidades que se dedicam, né, tanto à causa LGBTQI+.
Então veio a ideia da gente fazer uma solenidade dentro da Câmara Municipal, até para que a gente possa convencer e mostrar, né, que a Câmara está aberta a isso, que a Câmara Municipal acolhe essa ideia e vai fazer um dia bem simbólico, que é o dia 30 de junho. Então a gente pegou as entidades que estão aí, que são referência nessa luta, e vamos estar homenageando todas elas, né? E fazendo desse dia um dia bonito, um dia colorido, e essa ideia ela se expanda para outros espaços parlamentares. Bom, a ideia, louvável, parabéns, mas como mestre de cultura, da cultura LGBT, a gente tem os incômodos essenciais, né, na vivência do dia a dia, as incertezas. Passamos agora 4 anos num terrorismo incrível das dúvidas, um Ministério da Cultura que foi extinto, as ações de um presidente maluco, né? E aí a gente vê as portas começarem a abrir. Mas eu vejo que nesse momento tem muito discurso, muito oba-oba. E aí, como o seu mandato inicia agora, eu acho que não é nem uma pergunta, é um apelo. Em nome das inúmeras artistas e trabalhadores da cultura, da periferia, e talvez a senhora não tenha ainda o conhecimento, porque é uma vereadora que tem que saber de tudo, mas eu acho uma humilhação. Eu tenho uma convicção plena que é uma das lutas do nosso Ponto de Cultura. Gasta-se 50 mil reais num cachê para um artista de fora. E quando vem para os artistas da periferia, o cachê gira entre 300 e 400 reais. E normalmente ela ainda tem uma pessoa para ajudar ou para cantar com ela. Ou seja, um artista nosso das periferias vai receber um cachê de 400, quando é 400 reais. Ainda tem uma pessoa que ela vai ter que ajudar financeiramente também. Aí se queimar um equipamento, o que ela ganhou naquelas 3, 4 horas de show, ela não tem como ser ressarcida. Estou falando da Secretaria de Cultura de Fortaleza, Secretaria de Cultura do Estado, que os cachês são muito baixos para esses artistas. Vamos agora para a parte comercial. Hoje as drag queens e transformistas, que é uma das culturas mais lindas do mundo, existe uma sistemática cruel. Um cachê entre 150 a 200 reais. Uma drag para fazer sua maquiagem, seu figurino, é caríssimo para ela se montar. E normalmente a casa só paga quando termina o evento, que é para esses míseros 150 a 200 reais ser consumido com a bebida que é cara. Após pandemia, que muitos artistas venderam seus equipamentos, hoje estão praticamente falidos. Eu peço, nesse momento oportuno, de estar com a pessoa que está iniciando, né, e que está se mostrando acessível à causa das LGBTs, que veja isso com carinho, que instigue a Secretaria de Cultura, para que isso possa ser visto de outra maneira. Por exemplo, saiu um edital, que já vai fazer 1 ano, que é onde nos dava a oportunidade de ter chance de colocar os artistas com cachês de até 800 reais. Saiu o resultado final, está com mais de ano. Eu, como mestre de cultura, fui um dos habilitados. E até hoje não me chamaram lá para saber nem qual dia e como ia funcionar. Vou fechar o leque colocando uma situação bem interessante. Houve agora, nas apresentações na Beira-Mar, da Prefeitura Municipal de Fortaleza, a questão dos cachês para os eventos, para o carnaval, e esse pessoal também não foi chamado. E para encerrar, que eu acho que esse programa está sendo riquíssimo, né? Pelo menos para mim, como mestre de cultura, ter essa oportunidade, são os pontos de cultura.
Os pontos de cultura, para quem não sabe, é um espaço que ele é direcionado a todo e qualquer artista, a todo e qualquer trabalhador de cultura para dar apoio. Mas como os pontos de cultura vão dar apoio se não existe uma sistemática, estou falando agora de capitais, da Secretaria de Cultura de Fortaleza na manutenção? Hoje nós temos uma despesa, para quem não sabe, aqui no nosso ponto de cultura, de uma faixa de R$5.000. E a gente precisa se rebolar muito, falar com os amigos. Então, a cultura, ela está nessa condição. Então, não sei se a sugestão, a senhora vai nos ajudar, né, mas mesmo de forma efetiva. Porque precisa ter um espaço na Câmara Municipal aonde os artistas e as artistas, as trabalhadoras e trabalhadores da cultura têm espaço na Câmara. Pelo que eu saiba, nós nunca fomos chamados para isso, sabe? Eu acho que um debate aberto, né, seria bem interessante, mas com os trabalhadores e trabalhadoras, artistas e artistas da periferia. Não são os que já estão num patamar bem maior, que não é só os que vêm do sul do país, não. Os daqui também, né, ganham cachês altíssimos, né? Enquanto poderia ser investido com os artistas da própria, da própria capital, de Fortaleza. Para encerrar, talvez a senhorita não saiba, mas a única parada que nunca trouxe, parada pela diversidade LGBT, que nunca trouxe, nem contratou artista de fora, é a parada de Messejana, que é a segunda maior parada em número de pessoas, e o mais interessante, por que é que ela é a segunda maior em número de pessoas? Porque o pessoal gosta dos artistas da terra. Né? Então, essa ideia que eu estou lhe pedindo em nome dos artistas, das artistas, trabalhadores da cultura, que a gente possa fortalecer a partir de hoje. Pode contar com o nosso apoio no que for possível. O que você acha aí? O que você me diz? Posso ter esperança? Deve, né? A esperança aí, a gente não deve perder a esperança. Eu sou uma pessoa muito positiva, então eu acho que nesse sentido eu digo, né, você deve ter esperança. Eu acho que você começou com um diálogo muito importante que foram esses 4 anos, né, que a gente sofreu em todos os pontos, principalmente ligados à cultura. E dentro desses 4 anos ainda teve a questão da pandemia aí, os 4 anos que eu falo de um governo realmente... O homem era azarado, né? O homem, não sei se era azarado o homem ou se era a gente, né, que teve ele e a pandemia ao mesmo tempo. Mas foram 4 anos, assim, onde a cultura foi totalmente desvalorizada. Mas, né, para além do governo, eu acho que você tocou num ponto importantíssimo, que é a questão da valorização dos artistas locais. Esses, né, cachês, eles são vergonhosos, né? O artista, a artista precisa ser valorizada de fato. O que uma pessoa faz com uma apresentação de 300, 400 reais? Não dá, né? Hoje mesmo a gente teve lá na Câmara Municipal a presença do secretário de Cultura, né? O Eupídio. E uma das coisas que eu toquei muito foi essa questão de que valorizar as culturas dentro da periferia. As periferias, elas precisam ser valorizadas, porque dentro da periferia, eu sou de periferia, eu moro num bairro da periferia, eu trabalhava antes de entrar na Câmara Municipal num bairro de periferia, e eu sei quantos artistas a gente tem ali, quanta cultura a gente tem ali, e muitas vezes não tem oportunidade, né, de nem conhecer como é que faz, né? Essa questão dos editais voltados para questões culturais, por exemplo, hoje eu dei um exemplo lá na Câmara com o secretário, que no pré-carnaval eu participei como foliã de um bloco de pré-carnaval que foi feito extra-edital, porque o cachê era tão baixo que, né, dentro do edital não dava para se participar. Então, a cultura precisa ser valorizada no nosso estado, no nosso município, mas no nosso estado também, né? Valorizar essa cultura mais local. Isso quer dizer que a gente não vai ter um artista bambambam, tudo bem, mas a gente precisa valorizar quem está aqui dentro. E de antemão, diante de toda a sua colocação, eu já me disponibilizo a estar nessa pauta com vocês, a estar nessa luta dentro da Câmara Municipal, fazendo essa discussão. O nosso mandato, por ser um mandato recente,
a gente está construindo pautas também. Então, eu vim aqui, né, na Arte de Amar para poder apresentar e também estou conhecendo aqui todo o projeto e estou maravilhada. E a partir daí a gente pode construir propostas conjuntas para que se realmente crie políticas públicas, se valorize a periferia, as ações que acontecem na periferia, que acontecem nos bairros. Então, tanto essa questão da cultura, ela tem que ser discutida em todos os âmbitos, tanto nacional, estadual e municipal, né? Federal, estadual e municipal. Hoje nós temos, felizmente, né, graças ao Ceará, ao Nordeste e ao Brasil, a gente conseguiu eleger um governo, né, a nível nacional, o governo Lula, que tem como prioridade o povo, né? Tem como prioridade investir na saúde, investir em educação e investir em cultura. Então, o governo Lula, ele precisa, né, voltar com políticas públicas que foram totalmente sacrificadas no último governo. E entre todas essas questões que você colocou. E também o nosso governo do estado, Elmano de Freitas, que também vem mesmo nessa mesma linha, né, política do nosso presidente Lula. É um governo que já tinha, né, anteriormente o governo Camilo Santana, que também é do PT, então é o mano que está dando, né, continuando esse trabalho, mas com outros desafios, né, também, com uma proposta nova, precisa também priorizar a cultura dentro do nosso estado. Eu acho que tem que ser algo que, e aí investir em editais, investir em ações, investir nos artistas, valorizar os artistas. Então, o governo Elmano também, né, tem essa responsabilidade, eu tenho certeza que vai cumprir. E a Prefeitura de Fortaleza também precisa ter essa responsabilidade junto aos editais, lançar um edital antes dos eventos, bem antes, para que os artistas possam participar, possam apresentar suas propostas, possam concorrer de uma forma justa e igualitária, que tenha um pagamento justo para esses artistas, né? Porque o artista come, o artista paga conta, né? O artista tem família e muitas vezes sobrevive da sua arte somente. E se não for valorizado dentro do município, do estado, ele vai ser valorizado onde, né? Então precisamos investir mais em cultura. E quando eu falo investir mais em cultura, não é só dentro desses megas festivais que tem, não. A gente precisa ir para dentro das comunidades, por exemplo. Eu tenho alunos que eles adoram se encontrar lá no Polo de Lazer do Campos Esperança, mas eles vão para uma batalha de rap, se juntam para fazer uma batalha de rap, muitas vezes são criminalizados, né? Não conseguem fazer porque não tem uma caixa de som, porque não tem um espaço adequado. Então, tudo isso precisa se pensar em políticas ali voltadas. Os skatistas precisam ter espaços onde eles possam desenvolver as suas atividades, se encontrar, investir. Então, são muitos pontos em que a gente precisa estar dentro dessas periferias, apoiando essas, e não só a juventude, né? Também precisa ter cultura voltada para as pessoas idosas, né? O que é que nós temos hoje? Geralmente o que se tem são aquelas aulas, né, que acontecem na praça, às vezes é um projeto voluntário, como por exemplo lá no Benfica, eu sei que existe lá aquelas zumba, aquelas coisas que geralmente eles frequentam, mas muito voluntário. Precisa ter uma política voltada também. A pessoa quando envelhece, não deixa de gostar de cultura, não. A pessoa quando envelhece, ela continua gostando de cultura. E aí precisa mesmo, porque já não está mais trabalhando, precisa ter outras formas de viver a vida, né? Então, todos esses pontos são importantes. Quando eu me refiro aos pontos de cultura, é as culturas de bairro. Se a senhora chegar hoje lá no Polo Lazer do Conto do Ceará, as meninas que estão lá estão passando um sacrifício, são sobreviventes de uma situação muito dramática por falta de estrutura. É a questão dos editais. Ora, se a Secretaria de Cultura do município X aqui tem nas mãos recursos que pode investir tanto, por que ela não pensa no alicerce? Ninguém constrói uma casa do telhado, por mais moderna que seja. Qual é o alicerce?
era dar oportunidade aos pontos de cultura de sobreviver, de manutenção, porque é a casa do artista. Então o artista que vai se apresentar e quer ensaiar, se tem um ponto de cultura que tem essa estrutura para oferecer ao artista, ele vai lá e pede um espaço e vai fazer seus ensaios. Se o ponto de cultura tem um palco, ele vai... Por que a gente criou a TV? Porque a gente fez uma pesquisa e não tinha nenhum mecanismo de divulgação gratuito. Inclusive nós fomos vítimas, a gente quis fazer um contrato com um dos grandes jornais daqui de Fortaleza, e nem era televisivo não, era gráfico mesmo. E uma matéria de 30 linhas, parece-me que era 2.000 e tantos reais. E a gente resolveu criar a TV. Mas essa TV ela gera custos. E a gente não cobra nada. De artista nenhum. Então essas despesas, como é que a gente vai tirar? Nós somos pedintes. Pedimos a um, a outro, e aí vai angariando aquele recurso para ter as despesas mensais. Mas se a prefeitura tem 20 pontos de cultura em Fortaleza, que ela sabe que determinou um certo recurso de manutenção, luz, água, internet, pequenos reparos, essas coisas todas, ela é parceira. Então ela vai ter o direito real de dizer, olha, quantos artistas atendeu por mês, quantos eventos aconteceram. Bastava um evento grande que a atual administração da Prefeitura de Fortaleza fez esse ano, para você ter uns 30 pontos de cultura por 6 meses funcionando, ou mais. E eu estou pronto para o debate com qual é um administrador dessa prefeitura. Eu não estou dizendo nada demais. Né? Quanto é o custo para manter um ponto de cultura como ponto de cultura LGBTQI+, que é o primeiro do Brasil? Aí o representante do Ceará chega numa discussão e diz, mas nós temos um ponto de cultura lá no Ceará, que é o ponto de cultura LGBT, entrei na TV, tem uma TV. Quanto ele ajudou? Em nada. Então esse apelo da gente ter pessoas como a senhorita e outras parlamentares que nos ajudem. Agora imagine se as nossas artistas famosíssimas da periferia tivessem estrutura financeira e apoio. O que está acontecendo com a comunidade idosa, de transformistas e de drags? Seria bom, né, as autoridades procurar saber. Eu sei porque convivo. O artista não quer nada, não. Ele quer o palco, ele quer aplausos. Quem é que vai contratar uma drag com 40 anos que não pode mais se montar? Né? O que foi feito até hoje? Então, por isso que eu me empolguei em transformar esse podcast num apelo. Tive o prazer hoje de conhecê-lo, né? Mas fico muito, muito, muito feliz pela sua abertura, pela nossa conversa, por ter tomado essa liberdade produtiva, um apelo, lhe desejar um mandato super, super feliz, como é a sua transparência de felicidade, dizer que nós estamos muito felizes, a casa está aberta, está aqui os nossos projetos, para todo e qualquer parlamentar que queira vir, todo e qualquer partido que seja na linha do nosso trabalho, deixar bem claro, se não for na linha a gente não pode aceitar. Eu não posso aceitar um parlamentar que o chefe maior passou 4 anos querendo acabar com a gente. Né? Nós somos uma ONG sem fim lucrativo, aberta a todos, a todos e a todos, mas a gente tem limite. Eu como cidadão me dou a respeito. Fico feliz quando encontro pessoas como você, que de forma bem simples, singela, amiga, bater um papo, assumir um compromisso de público, né? E é um momento de felicidade para a TV Web Arte de Amar e a União do Povo Santa de Virgem, e todos os artistas e artistas que nos acompanham. Quero lhe pedir permissão para mandar um beijo, um abraço no coração, duas das pessoas que nos ajudou, ajuda e vai continuar ajudando até a eternidade, se chama Cláudia Ferraz, uma das mulheres trans mais bonitas do Brasil, uma das artistas mais renomadas, querida, e que está completando 3 aninhos hoje, né? Então, Cláudia, um beijo, né? Quem era para estar aqui no meu lugar era você, com a vereadora, super simpática, né? Muito obrigado, fique à vontade, dê sua palavra aí final, se gostou, se não gostou, sua opinião, vamos manter mais contatos, né? Jorge, eu que agradeço, né? Vou ter a oportunidade, ainda tenho certeza, de estar presente junto com a Cláudia Ferraz. Quero
e ter esse momento também com ela, mas foi muito bom, viu, Cláudia? Estar com o Georgia, que a gente desenvolveu, a gente se conheceu, a gente conheceu os projetos e parece que a gente já se conhece há muito tempo, né, no diálogo. E eu fiquei muito feliz pelo convite, agradeço aqui a TV Arte de Amar. Fiquei feliz em conhecer o projeto como um todo que você e a Nilza me apresentaram, né? E fiquei assim feliz principalmente por saber que a gente ainda tem esses trabalhos dentro das periferias, né? Que a gente ainda tem gente que acredita, ainda tem gente que aposta, que se dedica a um projeto voltado para as comunidades de uma forma geral, né? E já me coloco sim à disposição aí para estar nessa luta com vocês, quer seja na questão da cultura, como a gente desenvolveu aqui, na questão da comunidade LGBTQI+, dentro das políticas públicas, de levar as discussões para a Câmara Municipal, de aprovar leis. Quem quiser aí sugerir, é um mandato muito aberto para sugestões, né? Não é um mandato novo, eu tenho uma trajetória na política, mas de movimentos universitários, de movimento dentro dos professores, não dentro de um mandato. Estou aprendendo muito agora, mas com muita disposição, porque quem vem de um movimento social, quem passou por uma escola como professora, como gestora, está preparada aí para o rojão de uma Câmara Municipal, mas tudo dentro de muito respeito, muito diálogo, muita perspectiva, e às vezes a política é muito cruel com quem trabalha com a verdade, né? Mas a gente não pode esmorecer, né? A gente tem que levantar sempre a cabeça e saber que dias melhores virão. E eu acredito que dentro dessas pautas, dias melhores virão mesmo. E parabenizo por você colocar que está aberta, né? A TV está aberta para quem quiser se somar nessa luta. Eu acho que é isso mesmo. E a gente não está aqui para competir, a gente não está aqui para ver quem faz mais, mas sim para somar nessa luta. E eu acho que um parlamento ele tem que estar a serviço de todos, porque eu acho que quando um vereador ou vereadora está lá, está representando uma comunidade, é um bairro, é uma categoria, o que quer que seja. Então a gente quer ver passar ali as propostas que a gente acha que é boa para aquela comunidade. Então que todos os projetos sejam aprovados em benefício da população, né? A gente precisa melhorar as questões da população da nossa cidade. Então, eu fiquei muito feliz de estar aqui. Peço para que quem quer saber um pouco mais sobre o nosso mandato, quer contribuir com o nosso mandato, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram é adriana.almeida2024. Vai estar passando aí para vocês poderem seguir, sugerir. Eu sempre fui uma pessoa muito aberta. Falou comigo ali no Instagram, já estou respondendo, já estou conversando. Eu agradeço a oportunidade e me disponibilizo para vir outras vezes, conversar, conhecer e colocar nosso mandato a serviço também das pautas que vocês estão defendendo e defendem com tanto fervor. É isso.